Shalom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia viva. Que Deus abençoe você grande e poderosamente. Hoje iniciamos o livro de Tiago, um dos meus livros favoritos. Esse livro ele é escrito por Tiago. A Epístola de Tiago, ela foi escrita a todos os cristãos do seu tempo e trata de assuntos práticos da vida cristã. O autor fala de pobreza e riqueza, fala de tentação, de preconceito, o falar e o agir, o criticar, o orgulho e humildade, paciência, oração e fé. Ele põe acima de tudo a necessidade de não somente crer, como também agir. Não adianta nada alguém dizer que tem fé se não provar por meio das suas ações que a sua fé é viva e verdadeira. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Está em versículos 2, 26. A verdadeira fé cristã se manifesta através de ações cristãs. O autor chama a si mesmo de mestre em capítulo 3:1 e ele ensina belas lições para todos os seguidores de Cristo, com clareza, com vigor. Tiago nos mostra como nós devemos agir e viver se é que queremos ser cristãos de verdade. Amém? Pegou a chave? Irmãos, este livro é extremamente direto e um livro muito prático. Não é um livro teórico, é um livro de confronto e é um livro de transformação. No capítulo 1 a 3, nos capítulos 1 a 3, nós veremos as provações e maturidade, a prática da palavra, o controle da língua, a sabedoria verdadeira. E Tiago não suaviza, ele revela a fé real. Pai Santo, Pai amado, onipotente, abre, Senhor, o nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, coberta com o teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6, minha família, minha casa, minha parentela toda, minha descendência toda está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Tudo que me pertence e que pertence à minha família está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Pai querido, que possamos não apenas ouvir essa palavra, mas que possamos viver completamente. Senhor, nos confronta, nos corrige e nos transforma. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos permissão para abrir a tua palavra. Pessoal, no capítulo 1 nós vamos ver a aprovação e a prática da fé. Capítulo 1 fala de exortação sobre diversos temas. Fala da fé e da sabedoria, da pobreza e da riqueza, como eu acabei de falar. Fala também de provas, de tentações, do ouvir, do fazer. E ele nos ensina a amar, essa palavra vai nos ensinar a amar sem discriminar. A fé sem obras é morta, acabamos de ver. Vamos ver também o poder da língua, a sabedoria que vem do alto, a amizade do mundo, que é inimiga de Deus. Está em capítulo 4. O não falar mal uns dos outros, também em capítulo 4. O futuro que a Deus pertence, no capítulo 4 ainda, e contra os ricos opressores, capítulo 5, e ser pacientes e orar com fé. Ser pacientes e orar com fé, também no capítulo 5. Irmãos, palavra-chave desse capítulo 1 é provação, perseverança, obediência e prática. Versículo-chave está em Tiago 1:22, que fala ser de cumpridores da palavra. Amém, irmãos? Tiago começa com algo surpreendente aqui. Considerar a alegria nas provações. Por que, Celeste? Considerar a alegria nas provações? Irmãos, porque a provação produz maturidade. Pegou a chave? Mas ele também alerta: não basta ouvir a palavra, é preciso praticar. Tá pegando? Capítulo 2: Fé e obras. A fé sem obras é morta. Versículo-chave que está em Tiago 2,17.
E a palavra-chave é fé, obras, justiça e ação. Irmãos, Tiago confronta uma fé superficial. O que é uma fé verdadeira? Uma fé verdadeira é a fé que se manifesta, é a fé que age, é a fé que se posiciona, é a fé que transforma. Não é uma fé que fica só na teoria, só no falar, é na prática. Capítulo 3, o poder da língua. Versículo-chave, Tiago 3,6. A língua pode incendiar toda a vida. Pegou? Palavra-chave, língua, sabedoria, controle, disciplina. Tiago mostra também que a língua tem poder enorme. A língua pode construir, mas a língua também pode destruir. Ele revela dois tipos de sabedoria. A sabedoria terrena, que é confusão, contenda, brigas, e a divina, que é a paz, a pureza e a justiça. Irmãos, hoje nós vamos aprender que as provações produzem maturidade, que a fé precisa ser vivida, que a língua precisa ser controlada e que a sabedoria, ela vem de Deus. Mas, sobretudo, a fé verdadeira aparece na prática. Tá pegando? Vamos à nossa leitura e no final eu tenho a Gólida Celeste para você. Capítulo 1. Prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes imprópera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. As circunstâncias terrenas são transitórias. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta como seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo a seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Porque se alguém é ouvinte da palavra
e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não se deve fazer acepção das pessoas. Tiago 2. Meus irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acessão de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes como com indiferença o que tem os trajos de luxo, e lhes disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro no reino do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei regia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Se todavia fazeis acessão de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Fé sem obras é morta, meus irmãos. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas também dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres
pois ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras com efeito? Foi pelas obras que a fé consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificados por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Capítulo 3. Os pecados da língua e o dever de refreá-lo. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se fomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e toda a carreira da existência entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor, o Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode ser água doce. A sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento facioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz
que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Escreve um glória a Deus aí no comentário, porque esses capítulos são capítulos muito, muito confrontadores. Um mundo de iniquidade. Tiago 3,6 fala do mundo de iniquidade. Assim, Tiago denomina a língua em 3,6. Quem é perfeito? Irmãos, quem é perfeito? Não tem ninguém perfeito nessa terra. Ninguém. O único perfeito deu sua vida na cruz para mim e para você. Quem domina a sua língua? Irmãos, quem é perfeito? Se você quer ser a imagem e semelhança de Cristo, domine sua língua. Porque a mesma língua que serve para abençoar, ela pode também amaldiçoar. A Gólida Celeste é que a fé não vivida não é a fé verdadeira. Pratica o que você crê. Você pratica aquilo que você crê? Declara no comentário. Eu pratico aquilo que eu creio. Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento. Senhor Deus, trabalha nosso interior, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Ajuda-nos a crescer nas provações, controla nossa língua, dai-nos sabedoria do alto, transforma nossa fé em ação, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Que a tua fé seja viva, que a tua vida reflita a palavra e que Deus te dê sabedoria que vem do alto. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa a tua curtida e me segue para mais vídeos como esse. Não esqueça, ativa o sininho de notificações. Até amanhã para mais um capítulo, para mais um dia com a Bíblia Viva, para mais alguns capítulos de livro de Tiago. Amém? Deus te abençoe poderosamente.